tradutor, Otaquinho revisor, Rafinha R. Brian e o resto estavam esperando por Solta fora da floresta desolada. Era perigoso dentro da floresta agora, pois as pedras em chamas estavam caindo por toda a floresta. Elas estavam destruindo a floresta. Eles tinham uma expressão de preocupação em seus rostos enquanto esperavam que Solta aparecesse. Lumilia perguntou o que aconteceu lá, mas Brian e Fred não lhe deram uma explicação. Disseram que era melhor se Solta falasse, porque era ele quem realmente sabia o que estava acontecendo lá. Até Fred queria contar a ela o que aconteceu, mas ele não sabia exatamente o que aconteceu ali. Lumilia não teve escolha a não ser esperar por Solta, embora ela estivesse extremamente curiosa sobre o que acontecia ali. Ela podia ver que Fred, seu mordomo, estava tremendo e Brian estava coberto de sangue. Isso só fez com que sua curiosidade atingisse o auge. Solta estava correndo pela floresta com todas as suas forças. A cada segundo, o solo tremia enquanto as pedras em chamas se espatifavam profundamente no solo. Ele segurou o peito enquanto sentia o sangue fluindo de suas feridas. Enquanto a outra mão segurava sua bolsa com força. Ele não iria deixá-la ir de qualquer maneira, porque a maçã verde venenosa podre e a carne de nível 20 ou acima do morto-vivo estavam dentro dela. Ele correu passando por todas as árvores enquanto sua velocidade aumentava com a ajuda de sua habilidade corrida. Ele podia sentir que o seu vigor estava acabando em uma velocidade muito rápida. Sou voz. Sou voz. Não é tão ruim. Ganhei muito desta vez. Solta murmurou. Ele chegou fora da floresta desolada. Ele foi saudado por um pelo vermelho fofo. HMPH. Seu rosto estava enterrado no pelo vermelho enquanto Yuko o abraçava com força. Ele bateu na pata de Yuko ao sentir a dor em seu ferimento por ser pressionado com força por ela. Demorou um pouco antes de conseguir sair do abraço de Yuko. Uf! Uf! Solta engasgou e ele virou a cabeça para o lado. Ele viu que Lumilia e o resto estavam olhando para ele. Missão cumprida, Solta disse enquanto sorria para eles. Brian riu e Lumilia suspirou de alívio. Fred e Jasmine sorriram com isso. Brian ergueu a mão que segurava a cereja da luz mística. A busca desta vez foi difícil e muitos fatores desconhecidos apareceram, mas eles ainda conseguiram cumprir seus objetivos. É realmente certo eu receber isso? Lumilia perguntou com uma leve hesitação. Ela sabia que nem ajudou a conseguir a cereja e sem Brian e Solta eles não seriam capazes de adquirir a cereja. A cereja da luz mística deveria pertencer a Solta e Brian, não a ela. Mesmo sem a ajuda dela ou de Fred, Brian e Solta iriam adquirir a cereja. Esta foi a razão pela qual ela hesitou. Está tudo bem, isso é parte da nossa missão. Você deve nos ajudar às vezes no futuro. Solta disse a ela. Ok. Lumilia acenou com a cabeça para ele. Foi então que Solta ouviu a notificação do sistema dentro de sua cabeça. Asterisco Jim. Asterisco parabéns por completar a missão reunião. Você recebeu 20.000 Es, 10 pontos de atributos livres e 5 pontos de habilidade. Solta sorriu ao ver isso. Ele tinha 4 pontos de habilidade restantes e recebeu 5 pontos de habilidade, ele agora tinha um total de 9 pontos de habilidade. Ele poderia usá-lo para aumentar o nível de sua habilidade Restrição Sombria para 6, mas decidiu adiar até que ele voltasse para Ladro City. Lumilia viu seu sorriso. Ela então curvou a cabeça e disse, obrigada por me ajudar. Não vou esquecer essa dívida. Solta saiu de seu torpor quando a ouviu. Ele acenou com a mão e disse, não mencione isso. Lumilia sorriu com suas ações. Ela não sabia qual era o seu verdadeiro objetivo dessa vez, mas ele a ajudou e isso era tudo o que ela precisava saber. Ela achava que Solta não recebia recompensas por ajudá-la, então decidiu que o devolveria no futuro. Estamos gratos pelo que você fez por nossa jovem senhorita. Jasmine e Fred se adiantaram e também agradeceram. Eles também agradeceram Brian, fazendo-o sorrir sem jeito enquanto coçava o rosto. Cluster assistiu a essa cena em silêncio. Solta sentiu 2 mãos em volta de sua cintura. Ele olhou para trás e viu que era Yuko. Yuko mostrou a língua e lambeu suas bochechas.
Solta afagou sua cabeça e a deixou fazer o que ela quisesse. Ele então se lembrou de algo. Ele olhou para Brian e perguntou: Brian, quero perguntar uma coisa. Brian se virou para Solta e disse: O que é? Ele não tinha ideia do que Solta iria perguntar. Como você sobreviveu do bestrou do macaco rastejante da terra? Solta perguntou. Ele estava curioso sobre isso. Ele queria saber como Brian sobreviveu àquele ataque poderoso. Se ele estivesse na posição de Brian naquele momento, ele sabia que não seria capaz de defender aquele ataque do macaco rastejante da terra. Ele seria forçado a usar a habilidade posse da espada Vaja se estivesse nessa posição. Eu também não sei. Naquele momento, eu pensava que era um caso perdido, mas Brian franziu a testa enquanto tentava se lembrar do que aconteceu naquele momento. Mas Solta olhou para Brian enquanto acariciava a cabeça de Yuko. Algum poder fluiu dentro do meu corpo. Isso me deu força e eu senti o mundo desacelerar, então consegui lançar um feitiço defensivo, mas não foi o suficiente. Esse poder desconhecido me protegeu. Brian contou a Solta o que ele sentia e fazia naquela época. Solta franziu a testa com a resposta. Ele coçou o queixo e pensou que Brian não era uma pessoa comum. Parece que Brian guardava alguns segredos dentro de seu corpo. Eu sinto o cheiro de uma missão oculta. Ele se lembrou da época do jogo em que sempre conversava com seus colegas, NPC, no país mecânico apenas para conseguir uma missão. Na época, quando ele era de baixo escalão, ajudou seu capitão e comandante. Tudo bem se ele fizesse grupo com um NPC porque um NPC não receberia uma parte da recompensa da missão. Assim como na vez em que subjugaram o mandamento da paciência, ele não estava sozinho naquela época, ele estava com o outro comandante do país mecânico. Ele era um jogador solo no jogo, mas isso não significava que ele não iria interagir com as pessoas. Ele simplesmente não fez grupo com nenhum outro jogador, pois queria as recompensas da missão para si mesmo. Se ele não interagisse com as pessoas, NPC, como ele conseguiria uma missão? Ele não conseguiria uma missão oculta se apenas aceitasse as missões da Guilda de Aventureiros. Ele precisava interagir com vários NPCs e aumentar seus pontos de afeição para saber seus segredos. Depois de saber seus segredos, o NPC lhe daria uma missão, mas nem todos os NPCs dariam uma missão. De repente, uma estranha energia se espalhou por toda a área. Solta e o resto pararam. Eles viraram a cabeça e olharam para a floresta desolada. Eles viram uma cena chocante que ocorreu diante de seus olhos. A grama e as árvores murcharam uma a uma. As folhas verdes começaram a cair das árvores e elas perderam a vida. O solo no chão secou e os pássaros que voavam lentamente caíram. A estranha energia arrebatou toda a vida na floresta desolada. Toda a força vital de toda a floresta reunida em um único ponto dentro da floresta interna. O que é isso? Fred murmurou com uma expressão atordoada. Vamos sair deste lugar, disse Solta com uma expressão grave. Sim, eu me sinto desconfortável com isso. Brian assentiu. Lumeli olhou para Jasmine e acenou com a cabeça. Sim, devemos ir agora. Yuko pegou Solta nos braços antes que ela fugisse. Ei! Você pode me colocar no chão. Eu posso correr sozinho. Solta disse enquanto acariciava a pata de Yuko. Lumilia e o resto se entreolharam antes de seguirem Yuko. Um relincho alto de um cavalo ecoou por toda a área. Isso abalou o coração de todos que o ouviram. Todos sentiram que sua vida estava indo embora quando ouviram o relincho. Lumilia e os demais sentiram dor ao ouvir esse relincho. A estranha energia estava sugando sua alma. Solta olhou para trás e viu um cavalo de cor pálida e um homem com uma armadura de cor pálida no céu. O cavalo e o homem exalavam uma aura muito poderosa. A aura ultrapassou os limites de um corpo mortal. Carmila e Július estavam olhando para o homem de armadura por baixo. Fufu, eu não esperava que este aqui estivesse vivo depois de tantos anos sendo selado, então essa é a razão pela qual a autoridade não apareceu, disse Július com um olhar apaixonado. Como esperado? Ele é realmente um homem poderoso. Carmila observou o cavaleiro de cima a baixo. Mas seu poder se deteriorou ao ser selado por 20.000 anos.
Júlio sorriu e abriu os braços amplamente. Vamos levá-lo conosco. Solta não conseguia ouvir a conversa. Ele estava fora da floresta desolada e aquelas pessoas estavam na floresta interna. Já que Solta não podia ver o nobre e o diretor da cidade do desfiladeiro seco. Isso significava que eles já morreram nas mãos de Júlio. Logo, o chão tremeu mais uma vez enquanto os dois mandamentos lutavam contra o homem de armadura. Bum! 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 As ondas de choque de sua luta foram verdadeiramente devastadoras. Solta e o resto podiam sentir isso mesmo quando estavam fora da floresta desolada. Então era por isso, Solta murmurou enquanto olhava para a batalha feroz atrás dele. Combo 39-60